Olá! Hoje a gente vai explorar uma ideia, bem, fascinante e até um pouco intrigante do Espiritismo. A ideia de que existe um mundo espiritual convivendo com o nosso. E mais, que eles estão constantemente nos observando. Sabe aquela sensação que acho que todo mundo já teve uma vez na vida de que tem alguém olhando? Aquele arrepio na nuca, mesmo quando a gente acha que está completamente só? Pois é, a doutrina espírita tem uma explicação bem interessante para isso. E a premissa básica é exatamente essa. A gente nunca está sozinho. Existe, vamos dizer assim, uma multidão de espíritos dividindo o espaço com a gente. Mas tá, o que isso quer dizer na prática, no nosso dia a dia? Pois é, aí que começa a ficar interessante. Se a gente está sempre cercado, será que cada passo nosso é, sei lá, vigiado? Acabou a privacidade? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A ideia de ter uma vigilância 24 horas por dia é, para dizer o mínimo, desconfortável. Mas calma, a resposta é bem mais complexa e, eu diria, mais aliviadora do que parece. E aqui está o pulo do gato. Eles podem ver, mas isso não quer dizer que eles estejam vendo o tempo todo. A capacidade de observar não significa um interesse constante. E para explicar isso, a obra original usa uma analogia, olha, fantástica. Imagina só a cena, uma feira livre bem movimentada. Aquele barulho todo, gente para todo lado, os vendedores gritando, sabe? Aquele caos organizado, cheio de vida. No meio dessa confusão toda, todo mundo ao redor pode nos ver, tecnicamente. Mas a verdade é que quase ninguém repara na gente. Cada um tá focado no seu. Um tá pechinchando, outro tá procurando uma fruta específica, outro tá tentando achar alguém. A gente acaba virando só parte da paisagem, do cenário. Agora vamos conectar isso com o mundo espiritual. A multidão na feira são os espíritos. E assim como as pessoas na feira, cada espírito tem seus próprios interesses, seus próprios objetivos. Eles não estão lá parados só para nos espionar. Eles estão seguindo a vida deles. A nossa vida só vai chamar a atenção de algum deles se por algum motivo tiver a ver com o que eles estão buscando ou pensando. E essa citação resume tudo de forma perfeita. Eles não se ocupam com aquilo que lhe é irrelevante. Ou seja, não é uma vigilância, é uma questão de sintonia, de afinidade. O que não interessa para eles, eles simplesmente nem notam. Ok, então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo com nossas ações físicas. Elas não estão num Big Brother espiritual. Mas e se a gente for um pouco mais fundo? E o nosso mundo interior, nossos pensamentos? Aqui o assunto fica bem mais pessoal, né? O que acontece com a privacidade da nossa mente? Aquele lugar que a gente acha que é o nosso último refúgio seguro, onde a gente guarda tudo aquilo que não conta pra ninguém. Pensa só nesse contraste. Aqui no nosso mundo, a gente constrói paredes, tranca portas, tudo para ter privacidade. Mas para o mundo espiritual, essas barreiras simplesmente não existem. É como se a nossa mente fosse uma casa de vidro. Tudo fica exposto. É uma ideia bem forte, né? Não tem como esconder nada, a transparência total. E não é só o que a gente está pensando agora, conscientemente. Eles conseguem ver até aquilo que a gente tenta esconder de nós mesmos, sabe? Aquelas coisas que a gente joga lá para o fundo da mente. Tá bom. Se tudo é tão transparente assim, se eles podem ver nossas ações e ler nossos pensamentos, a próxima pergunta lógica é: e aí? Como eles reagem a tudo isso? O que será que eles pensam? Essa é uma preocupação muito humana, né? O medo de ser julgado. Se a nossa parte mais vulnerável está ali, exposta, como é que o outro lado reage? Com crítica? Com pena? Com o quê? E a resposta para isso é a chave de tudo. A reação deles não diz respeito a nós, mas sim a eles mesmos. O jeito que um espírito enxerga a gente é, na verdade, um espelho da natureza e da evolução dele. Basicamente, existem dois tipos de reações, que dependem do tipo de espírito. De um lado, tem os espíritos que a doutrina chama de inferiores ou levianos. Pensa neles como crianças zombeteiras. Eles se divertem com as nossas dificuldades, riem da nossa impaciência, às vezes até pregam umas peças. Do outro lado, tem os espíritos elevados ou sérios. Esses agem como um professor sábio, sabe? Eles olham pra gente com compaixão, ficam tristes com os nossos erros e, o mais importante, tentam nos ajudar a melhorar. E essa citação é, nossa, muito reconfortante. Ela diz que os espíritos elevados lamentam vossos reveses e procuram vos ajudar. Isso lembra a gente que, nessa jornada, não estamos expostos só à zombaria, mas também ao amparo, à compaixão de quem já está um pouco mais à frente no caminho. Então, vamos juntar tudo isso que a gente conversou até agora? Qual é o resumo da ópera sobre esses observadores invisíveis? Primeiro, a observação deles é seletiva. Não é uma vigilância constante. Lembra da feira?
Segundo, nossos pensamentos. Esses sim são totalmente transparentes, como uma casa de vidro. E terceiro, e talvez o mais importante, a reação deles, seja de zombaria ou de compaixão, diz tudo sobre a natureza deles, não da nossa. Isso nos leva a uma reflexão final, que é talvez o ponto central de tudo isso. Se os nossos pensamentos é que atraem esses observadores, que tipo de plateia a gente está montando para a nossa vida? Se a nossa mente é um palco, a pergunta que fica é: quem está sentado na primeira fila? Os que vão rir dos nossos tropeços ou os que vão estender a mão para ajudar? No fim das contas, parece que essa escolha é nossa.